Porque tem gente, irmão, que se incomoda com o nosso crescimento. Não pode ver o nosso crescimento, que começa a nos atingir, começa a criticar, aleluia. Mas eu creio que aquele que Deus escolheu para crescer, ninguém pode barrar o crescimento, porque é uma palavra, uma promessa liberada sobre a vida de cada um de nós, aleluia. E Faraó dá uma ordem às parteiras: olha, a partir de agora, mata os filhos, homens, e deixa viver as mulheres. Aleluia. Mas as parteiras, elas não atendem ao pedido de Faraó. Elas dizem: olha, essas mulheres hebreias, elas são muito fortes. Quando nós chegamos lá, elas já têm dado a luz. E Faraó é incomodado. Aleluia. Ele diz mais uma vez: agora todo homem que nascer, menino homem, é para ser lançado no rio. Aleluia. Esse era o decreto de Faraó. Mas detalhe, antes desse decreto, Faraó disse: eu vou aumentar o jugo sobre o povo. E ele começou a afligir mais ainda o povo de Deus. E a palavra de Deus diz que quanto mais Faraó afligia o povo, mais o povo crescia. Porque crente é igual clara de ovo. Quanto mais cresce, mais vai, pastor, mais cresce. Aleluia. Aleluia. Quanto mais bate, mais cresce. Irmão, se estão falando de ti, deixa eu falar. Se estão te caluniando, deixa de caluniar. Aleluia. Se estão querendo impedir teu crescimento, deixa ele tentar impedir. Aleluia. Porque quanto mais bate em você, mais Deus te coloca em evidência. Aleluia. Mas Deus se faz crescer. Aleluia. Porque a promessa é dele, não do homem. Aleluia. E após o decreto que Faraó diz: olha, joga os meninos no rio. Nesse período, Arão e Joquebede, eles têm mais um filho, porque eles já tinham Miriam e Arão, e agora vai nascer Moisés. Aleluia. Nós estamos no capítulo 2, se você quiser acompanhar. E o verso 2 do capítulo 2: e uma mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, o escondeu 3 vezes. Aleluia. Quando Moisés nasce, ela olha para aquele menino e diz: esse menino é diferente. Esse menino tem um brilho diferente. Aleluia. Esse menino, ele carrega uma promessa. Aleluia. Porque o povo estava clamando a Deus por um libertador. Aleluia. Então Deus envia Moisés para libertar este povo. Aleluia. E a palavra de Deus diz que esse menino, a mãe o escondeu por 3 meses. Aleluia. É de Deus, irmão, não depende de vitrine para crescer. Porque até escondido ele tem crescimento. Aleluia. Até escondido ele está crescendo. Aleluia. Aleluia. Gideão estava malhando trigo no lagar, escondido. Mas o Senhor apareceu para Gideão. Aleluia. Não se importa, irmão, se ainda não chegou a tua hora. Se você está dizendo: estou escondido. Aleluia. No tempo certo, Deus te coloca em evidência. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz que a mãe prepara, pastor, um cesto para colocar o menino. E ela lhe faz todo o procedimento para que a água não venha entrar dentro do cesto. E ela pega esse cesto e entrega a Miriam e diz: olha, coloca lá no rio. E quando ela coloca no rio, o menino vai. Mas a palavra de Deus diz que as donzelas da princesa, a filha de Faraó, estavam tomando banho à beira do rio. E a princesa estava descendo para o rio. Mas o interessante, a palavra de Deus nos diz que as donzelas que estavam perto não viram aquele menino, mas a princesa que estava de longe viu aquela criança. Aleluia. Porque Deus não mostra projeto a quem não tem recurso. Deus não mostra projeto a quem não pode mantê-lo, aleluia, vivo. Deus mostra projeto a quem tem autoridade, poder e recurso para mantê-lo vivo, aleluia. Porque quando ela pega aquela criança, ela diz: essa criança é muito bonita, aleluia.
E ela pega aquela criança para si, para criá-lo dentro do palácio de Faraó, aleluia. Porque Deus precisava de um libertador para libertar o povo, aleluia. E Moisés não podia crescer com escravo, pastor, porque ele ia crescer com mentalidade de escravo, e escravo não liberta escravo, aleluia. Então é por isso que Deus permite que tudo isso aconteça para inserir Moisés dentro do palácio, aleluia. Para aquilo que Ele quer, aleluia, que você faça, aquilo que Ele já liberou sobre a tua vida. Então quando chegar a hora, vá. Não rejeite as oportunidades que Deus te dá para crescer, para adquirir experiência, aleluia. Porque Davi foi ungido a rei, mas Davi não tinha experiência de rei. E o que acontece? O espírito se retira de Saul, e o espírito mau começa a atormentar Saul. E alguns daqueles que estavam com Saul dizem: olha, nós conhecemos alguém que toca bem, aleluia. Assim como o rei pediu que procurasse alguém que tocasse bem a harpa, aleluia. E eles indicaram quem? Davi. E Davi foi para onde? Para o palácio, adquirir experiência para administrar aquilo que Deus já tinha colocado nas mãos dele, aleluia. E aquele menino Moisés começa a crescer naquele palácio, aprende todas as culturas que ele tinha que aprender, aleluias. Contextualizando nos tempos de hoje, estudou na melhor faculdade, aleluia. Cresceu com o bom e o melhor ao seu lado, aleluia. E Deus prepara Moisés para libertar o povo. Moisés, ele passa 40 anos no palácio, aleluia. Não são 40 dias, são 40 anos dentro daquele palácio, adquirindo experiência para poder guiar um povo, aleluia, a liberdade, aleluia. Um povo que estava sofrendo, um povo que estava cativo, aleluia. Um povo que estava sob um jugo muito pesado, aleluia. Mas Deus sempre enviará um libertador para quebrar o jugo, aleluia. E Moisés ali, depois de 40 anos, o que acontece com Moisés? Moisés mata um egípcio, é descoberto. Faraó tenta matar Moisés, aleluia. Persegue Moisés, mas Moisés foge para o deserto, aleluia. Aleluia, porque no palácio Moisés aprendeu quem ele era, e no deserto ele vai esquecer quem ele era, aleluia. Porque deserto é escola de papai, aleluia. Deserto não mata crente, irmão, aleluia, mas fortifica na presença do Senhor, aleluia. Eu creio que você está aqui ouvindo essa palavra. Eu creio que se você veio essa noite aqui é porque Deus te trouxe para ouvir essa palavra e para te dizer: esse deserto não vai te matar, mas eu vou usar esse deserto para te promover e te abençoar, aleluia. Esse ciclo que rodeia tanto tua família há tanto tempo, aleluia, que você diz: Senhor, vai ser assim para sempre. Mas Deus manda te dizer essa noite, aleluia, esse ciclo vai ser quebrado, e é através da tua vida que eu vou te usar, porque esse ciclo não vai além de você, aleluia, porque Ele vai te usar para quebrar esse ciclo de maldição que é na tua família. São coisas que acontecem com você e na sua casa que você diz: meu Deus, parece que é só comigo. Você olha para um lado, olha para o outro, vê famílias sendo abençoadas, mas a tua não. Mas eu te digo essa noite, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida que esse ciclo se quebra hoje, aleluia. Essas cadeias, essas amarras, em nome de Jesus, essa noite vão cair por terra em nome de Jesus. Porque a partir de você, o que Deus vai fazer é algo inimaginável, aleluia. Você pode olhar para você mesmo essa noite e dizer: mas eu, tão pequeno. Pois é, você tão pequeno, porque Deus escolhe os pequenos para confundir os grandes, aleluia. Aleluia. Davi era o menor da casa, mas Deus o escolheu para governar, para reinar, aleluia. Porque a matemática de Deus é diferente da nossa, irmão.
Para Deus menos é mais e mais é menos. Aleluia. Quem pensa que está lá em cima, está lá embaixo. E quem pensa que está embaixo, Deus, levanta. Aleluia. Porque é assim que funciona no reino de Deus. Aleluia. O deserto, apacentar rebanhos de ovelha do seu sogro Jetro, sacerdote Midian. E no verso 2 do capítulo 3, a palavra de Deus nos diz que apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Ele olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e não se consumia. Se vocês perceberem, esse anjo do Senhor está com A maiúsculo. E quando está com A maiúsculo, significa que é uma forma teofânica de Deus se manifestar. Aleluia. Então o próprio Deus estava ali. E a palavra de Deus diz que Moisés passou e olhou a sarça queimar. Porque sarça era normal queimar no deserto. Por quê? Por causa das altas temperaturas que ali há no deserto. Então elas pegavam fogo facilmente. A sarça é um arbusto inanimado, um arbusto comum, que você não dá nada por ela. Aleluia. Mas só que uma coisa chamou a atenção de Moisés. Ele olhou para aquela sarça. Mas quando ele olhou para aquela sarça, a sarça ela não se consumiu com o fogo. E ele disse: opa, tem um mistério aqui. E ele diz: olha, me virarei para lá e verei essa grande visão. Aleluia. Irmão, porque o negócio é comum só enquanto Deus não está nele. Aleluia. Porque quando Deus entra no negócio, o que é comum se torna sobrenatural. Aleluia. Eu creio em nome de Jesus. Pessoas comuns que os outros, olha, não é só mais uma pessoa comum, mas é só uma pessoa comum até Deus começar a queimar nele. Aleluia. Porque quando Deus entra no cenário, o que era comum se torna extraordinário. Aleluia. Porque ainda existem os remanescentes, irmãos, que não se dobraram, que não se venderam. Aleluia. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia, não se prostraram dentro daquela imagem. Aleluia. E o rei disse: vai se prostrar? Não vamos, então vamos jogar na fornalha de fogo ardente. Ele disse: pode jogar, porque se Deus não me livrar aqui, Ele livra lá dentro. Aleluia. E a palavra de Deus diz que jogaram os 3 jovens na fornalha, aquecidos 7 vezes mais. A palavra de Deus diz que até os soldados morreram quando jogaram eles dentro da fornalha, com o calor que saiu dentro daquela fornalha. Mas quando o rei olhou, ele perguntou ao soldado: oxente, não era 3 que nós tínhamos jogado lá dentro? Por que tem 4 lá dentro agora? Aleluia. Porque quando Deus não livra antes da fornalha, Ele livra lá dentro da fornalha. Aleluia. Então não se preocupe, porque Deus tem escape e livramento para mim e tua vida essa noite. Aleluia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei uma grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se viraram para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Aleluia. Moisés não conhecia a Deus, mas quem o chamou conhecia Moisés. Aleluia. Deus conhece a minha vida e a tua vida, irmão. Ele sabe a sinceridade que há no meu e no teu coração. Ele sabe que mesmo às vezes quando nós erramos, nós dizemos: Senhor, eu sou fraco, eu sou falho, eu sou pecador, me perdoa mais uma vez e me ajuda a melhorar, Senhor. Ele te conhece pelo nome, sabia? Aleluia. Ele te trouxe aqui essa noite para dizer: eu te conheço desde antes de você nascer. Aleluia. E Deus tem uma grande obra para com a tua vida. Aleluia. É por isso que você não foi para lugar A ou B onde você estava planejando ir, mas de repente veio uma vontade, queimou no teu coração de vir para a igreja essa noite. Aleluia. Era Deus te trazendo para cá e você nem percebeu. Aleluia. Porque Deus tem algo sobre a tua vida, e eu creio em nome de Jesus. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos.
de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Aleluia. Tira a sandália dos teus pés. Tira o teu conhecimento que tu adquiriu lá no Egito. Tira, Moisés, a tua autossuficiência, aleluia. Porque a partir de agora sou eu que vou te capacitar. E Deus nos convida essa noite a tirar as sandálias dos nossos pés, aleluia. Aleluia. Deus nos convida essa noite a se santificar. Deus nos convida essa noite a ter reverência, aleluia. Deus vai quebrar o eu, o nosso eu essa noite, aleluia. Em nome de Jesus. Porque não existe fogo sem altar. E não existe unção sem renúncia. Porque as coisas de Deus não se fazem de qualquer maneira. Você está enganado se é para fazer as coisas de Deus de toda maneira, de toda forma, aleluia. Deus, Ele requer de nós santidade. Deus, Ele requer de nós reverência, aleluia. E muitas das vezes Deus não está sendo reverenciado nas nossas vidas. Muitas das vezes no próprio culto, que nós queremos sair da nossa casa para adorar a Deus, oferecer o nosso melhor, a nossa oferta, não está tendo reverência à palavra de Deus. Não está tendo reverência à liturgia do culto, aleluia. Que santidade é essa, irmão, que você carrega? Se diz ser santo, aleluia. Deus te convida essa noite, tira as sandálias. Se você quiser viver o chamado, você vai ter que tirar as sandálias. Você vai ter que deixar a bagagem para trás, aleluia. Aquilo que já era para você ter largado e você não largou, Deus te convida hoje, larga hoje. Se você quer viver o extraordinário, larga a bagagem. Deus não quer você com bagagem lá do Egito, não, aleluia. Diz que quer fazer a obra e carrega bagagem, irmão, que é isso? Cadê a reverência a Deus? Dá glória aqui no culto, mas casa está xingando palavrão. Dá glória no culto, mas casa está fuscando. Dá glória no culto, mas está falando mal do irmão. Você me perdoe pela palavra, mas se Deus mandou falar, eu vou falar, não volto com recado para casa. Eu não sou pastor para dar doutrina, mas eu sou servo, obediente a Deus. Que quando Deus fala para falar, eu falo, aleluia. Não existe fogo sem altar. Deus manda essa noite reparar o altar. Porque se não reparar o altar, não desce fogo, aleluia. Porque quando Elias subiu ao monte para enfrentar os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Aleluia. Elias colocou tudo no seu devido lugar, assim conforme era para ser. Enquanto os profetas de Baal e de Azerá fizeram de qualquer maneira, Elias teve reverência. Aleluia. Elias tirou as sandálias dos seus pés. Aleluia. E a palavra de Deus diz que quando Elias começou a orar, o fogo desceu e consumiu todo o holocausto. Quer que o fogo desça? Repara o altar. Quer que o fogo desça? Tira a sandália dos pés. Quer que o fogo desça? Tenha santidade. Quer que o fogo desça? Tenha reverência. Quer que o fogo desça? Quebra o teu eu. Quebra o teu ego, irmão. Não seja igual Naamã. Aleluia. Se humilhe aos pés do Senhor. O que Deus mandar você fazer, faça. Aleluia. Ah, porque não sei o que fulano vai. Não se importe com fulano, aleluia. É você e Deus. Você e Deus. Porque quando você subir, você vai subir só, entre aspas. Porque a salvação é individual. Nem eu posso salvar você, nem você pode salvar a mim. Nós temos que procurar a nossa salvação, aleluia. E você já parou para refletir? Se você partir hoje, como está teu altar, teu vinho diante de Deus? Você carrega feridas que ninguém sabe, mas você carrega no seu interior. Você carrega dores consigo, aleluia, traumas.
E você diz: olha, ninguém sabe o que eu sinto. Me julgam por não conhecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, essa noite Deus te conhece, Ele sabe da tua dor, Ele sabe o que fizeram com você, Ele sabe dessa ferida que dói, que sangra por dentro. Mas eu creio essa noite que Deus tem um bálsamo para a tua vida. Ele vai atar essas feridas que há no teu coração, aleluia. Eita Deus, aleluia, glória a Deus. Deus está dizendo: filho, eu quero te curar essa noite, aleluia. Você precisa voltar. Você precisa até comunhão comigo novamente. Porque essas feridas que fizeram em você, eu vou curar, se diz o Senhor, aleluia. Feridas essas que te machucaram muito, aleluia. Mas Deus, Ele vai atar essas feridas. Deus, Ele vai te curar dessas dores que você sente, aleluia. Talvez foi alguém que falou alguma coisa com você, que te machucou, aleluia. Mas Deus, Ele deu um bálsamo para a tua vida. Ao lugar do cananeu e do Eteu e do amorreu, do ferizeu e do heveu e do jebuseu, aleluia. E agora é este o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, que eu te enviarei a Faraó para que tire o meu povo e os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviarei quando houver tirado este povo do Egito. Servireis a Deus neste monte, aleluia. Verso 13, a qual nós lemos: então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram: qual é o seu nome, aleluia, que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou, aleluia. Moisés estava preocupado ainda de ir a Faraó, e quando forem indagado a ele: quem enviou você? Mas Deus disse: Moisés, vai que eu sou contigo. Quando você chegar lá, você vai apenas dizer: o eu sou me enviou, aleluia. O eu sou me enviou a vós, aleluia. O eu sou, aleluia. Muitas vezes nós cantamos: Jeová Jireh, o Deus da provisão, Jeová Shalom, Jeová Nissi, Jeová Rafá, aleluia. E Moisés pergunta a Deus: o que eu vou dizer? E Deus diz: o eu sou te enviou. Você vai dizer isso porque Deus está dizendo para Moisés: Moisés, eu sou aquilo que você precisa, aleluia. Eu vou ser o teu braço forte, aleluia. Porque quem vai guerrear não é você, sou eu, aleluia. Aleluia. Na falta, o eu sou é a provisão, aleluia. Na enfermidade, o eu sou é a cura, aleluia. E na guerra, o eu sou é a vitória, aleluia. Você não entendeu, irmão? Você está precisando de que esta noite? Deus manda dizer para você: Ele é para a tua vida. O que você precisa, Ele seja, aleluia. Qual é a tua dificuldade, aleluia? Conta para Deus, porque Ele diz: eu sou na tua vida, aleluia. Em nome de Jesus, eu creio que Deus vai te tirar dessa terra de aflição e vai te levar para a terra que manda leite e mel, assim como Ele tirou o povo do Egito e colocou uma terra que manda leite e mel, aleluia. Será que você conseguiu entender? Você já procurou em tantos lugares de refúgios para você, mas o teu coração queima quando você está na presença do Senhor.
você senão a presença do Senhor. Aleluia. Você pode ter dinheiro, pode ter carro, mansão, aleluia. Mas se você não tiver a presença de Deus, quando você se deitar na sua cama, você vai sentir um vazio que vai doer na sua alma. Porque é um vazio que dinheiro não preenche, carro não preenche, aleluia. Riquezas não preenche, aleluia. Amigos não preenchem esse vazio. A bebida não vai preencher, aleluia. Porque é um vazio que só Deus pode preencher. Aleluia, glória a Deus. É um vazio que só Deus pode preencher. Ei, aleluia. Deus está te chamando. Vem filho, vem filha, para a minha presença de novo. Aleluia, é só na minha presença que você vai encontrar a felicidade e a alegria.